Prezados irmãos, nós estamos no tempo pascal. O tempo pascal, como eu disse já várias vezes para vocês, são 40 dias em que a igreja então pega trechos que falam da ressurreição, da vida eterna, da vida que vem após essa vida, da vida após a morte, do céu. Hoje, inclusive, nesse texto, nesse trecho que nós acabamos de ouvir, e tem aqui a expressão, são palavras de vida eterna. Então nós sabemos que há esta colocação de céu, de eternidade, de vida após a morte. Mas não é só por causa desta palavra, desta expressão, que nós temos aqui esta colocação hoje, nessa quarta-feira da quarta semana da Páscoa, esse trecho de São João. O que Jesus está falando é uma expressão muito interessante, porque Jesus ficou, vamos dizer assim, com muito respeito, mas ele ficou meio que sanduichado entre a mensagem que o Pai mandou e entre a expectativa do seu povo. Várias vezes eu já citei para vocês, e vocês sabem disso, que Israel sempre esperou um Salvador. A convicção do povo de que vivia no pecado original não é uma ideia nossa cristã, católica. Eles sabiam a história do Adão, da Eva, da serpente, do fruto proibido. Isso é história, isso é tradição judaica. Então eles sabiam que os seus primeiros pais, os nossos primeiros pais, uma vez que agora nós somos uma nova Israel, foram expulsos do paraíso. Então as pessoas esperavam que um dia viesse um Salvador para trazer essas pessoas de novo para o paraíso. Agora, o paraíso muda de feição conforme o momento que o povo vive. Quando eles estavam, por exemplo, no reino de Salomão, a riqueza era tão grande, o poder era tão grande, a felicidade era tão grande, que Salomão pôde se dar o luxo de dizer: eu quero sabedoria. Porque se ele estivesse no exílio, ele dizia: eu quero libertação. Se ele estivesse com fome, ele ia dizer: não estou diminuindo aqui o mérito de Salomão, mas a gente tem que entender o pano de fundo. Salomão herdou um reino rico de seu pai Davi, um reino estável, um reino bem determinado, bem definido, vivendo uma autonomia, uma hegemonia sobre as tribos vizinhas. Não é nenhum império, não mandava no mundo todo, era um pequeno reino, mas independente, autônomo, suficiente, capaz. Então, quando Deus pergunta para ele: o que você quer para você ser feliz? Ele disse: eu quero sabedoria, para poder manter, inclusive, tudo aquilo que ele herdou. Mas eu repito, se ele tivesse com fome, ele ia pedir pão. Se ele estivesse preso, ele ia pedir libertação. Essa é uma realidade da nossa realidade. Nós pedimos aquilo que nos é mais urgente. No tempo de Jesus, aquela gente vivia escravo de Roma, não estava no exílio, mas não tinham liberdade. Não tinham liberdade e ainda sofriam uma interferência interna dos fariseus, dos doutores da lei, que se aliaram aos romanos, não religiosamente falando, mas a própria religião era usada em benefício próprio. Eles se locupletavam do poder. Então, as pessoas eram condenadas à morte, perdiam suas terras, essas terras passavam para o controle deles. Então havia uma série de mecanismos de subtração do povo de seus poucos bens, e eles eram homens poderosos e exerciam um fascínio sobre as pessoas usando da aparência religiosa. Então rezavam, louvavam, jejuavam, ofereciam sacrifícios, mas as pessoas estavam cansadas daquilo, porque elas estavam alheias a esse processo.
Elas não tinham liberdade de ser elas mesmas. O moral deles estava abatido. Então, no tempo de Jesus, o que as pessoas esperavam era libertação. Que o romano fosse embora, que o estrangeiro fosse embora, que voltasse aqueles tempos de Davi e de Salomão, o trono, a dinastia, a monarquia, a fé verdadeira, a fé realizada realmente no templo como lugar de encontro com Deus e não de outros subterfúgios ou derivativos. Então as pessoas queriam ouvir de Jesus palavras que elas queriam ouvir. E é quando Jesus fala: as palavras que eu vim trazer não são minhas, não adianta você pedir para mim que eu diga isso, conhecendo que vocês sabem que eu conheço a realidade que nós vivemos. O que eu vim trazer é a palavra do Pai. Então é isso que nós temos que trazer para a nossa realidade hoje. Nós vivemos certas realidades que muitas vezes não são agradáveis. Nós vivemos certas realidades que não são as mais alvissareiras. Mas não adianta nós queremos distorcer a realidade. A nossa fé cristã tem que nos fazer superiores a essas cobranças ou a esses interesses imediatos que não só as pessoas têm, mas que nós temos. Nós temos interesses, expectativas imediatas sobre os filhos, e os filhos não são aquilo que a gente quer que seja. É certo, é errado, não importa, o importante é a gente reconhecer que cada um é cada um. Às vezes a influência que o meio exerce sobre o filho, que não mora só na nossa casa, mas vive no mundo, muda totalmente o seu perfil. Então a nós cabe uma dose de tolerância, de aceitação e uma capacidade de diálogo para perceber o limite numa questão de mentalidade, numa questão de sexualidade, numa questão de opção política, de visão religiosa. Mas o que acontece é que nós, para nosso benefício, para nossa tranquilidade, ou para nosso orgulho ou egoísmo, nós queremos que os outros sejam aquilo que a gente quer que eles sejam. E às vezes nós estamos enlameados de razão, mas o outro é outro. Então, se nós não tivermos uma dose de aceitação para dialogar, para aceitar, para respeitar, o que acontece? Nós rompemos. E quantas vezes nós fazemos isso? Vou embora, não venho mais, não quero mais, não fico mais aqui. Eu quantas vezes fugi da realidade? E depois que eu fugi, eu via que eu tinha levado na mala todos os meus grilos, estavam lá comigo. Então eu disse: para ficar lá longe com os grilos que eu tenho em casa, eu vou para casa, que pelo menos estou na minha casa. Porque a gente quer que os outros sejam aquilo que a gente quer que a gente seja, que o outro seja. Mas o outro está errado. Ele está errado, mas é ele. Então até Jesus faz esse desabafo: eu não vim fazer o que eu quero, vim fazer a vontade de meu Pai. E aí ele chama atenção, que ele não está aqui para julgar se você está certo ou está errado. O certo e o errado vai se haver por si. Os que estão certos estão na paz, porque fazem o bem, viverão no bem eternamente. Agora aqueles que estão rompidos, que estão corrompidos, eles vão se corromper, porque foi essa a sua opção. Então Jesus não veio para julgar ou condenar, ele veio para conferir. E aí tem gente que fala: se Deus sabe o que vai acontecer comigo, se Ele sabe tudo, não adianta eu tentar ser bom, porque que Ele deixa? Não é que Ele deixa, Ele respeita. Um dia desse eu estava conversando com uma família e adorei a comparação que a mãe fez, a senhora fez, ela é professora, sabe usar as palavras. E eu estava falando da dificuldade de fazer as pessoas entenderem que não é que existe um destino que Deus traçou. Deus não traça nada, nós é que traçamos. E Ele sabe se eu vou me perder ou se eu vou me salvar. Mas por que Ele interfere? Ele interfere, nós estamos aqui falando, o Evangelho está sendo lido, a palavra está sendo anunciada. Se você não quer interferir, se você não quer entender, se você quer continuar na sua, continue.
ele tem que respeitar a nossa liberdade. É isso que ele respeita. Se ele não tivesse respeitado a nossa liberdade, Adão e Eva não tinham pecado, mas seriam duas marionetes na mão de Deus e não seriam livres. E esse é o grande peso da nossa realidade. Nós somos livres, e é isso que a gente não gosta. A gente gosta de ser mandado para poder se beneficiar do que manda, para poder comer de embornal cheio. E aí essa mulher falou para mim uma coisa que eu achei linda. Eu vou repetir, hein? Ela pode repetir. Ela disse: Deus fica que nem nós, por exemplo, num planalto, olhando um rebanho de búfalos, e acontece um barulho qualquer e a manada estoura e sai correndo para um rumo, mas lá na frente tem um tremendo de um abismo. Nós sabemos que os búfalos vão cair no abismo, mas eu não posso fazer nada. Não adianta eu gritar: be careful, cuidado. O búfalo não vai parar, ele vai cair no abismo. É isso. Deus assiste a nossa liberdade, e muitas vezes nós corremos para esse abismo da nossa perdição, porque nós não queremos ouvir a palavra de Jesus, porque nós queremos que os outros sejam do jeito que eu quero, e ai do outro se não fizer o que eu quero, eu fico bravo, eu vou embora. Eu já fiz isso, não dá certo. Não faça, não fujam. Sem Jesus, nem vida, nem honra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.